Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho como é que tá no meu puerpério da segunda filha. Contar pra vocês como é que foi esse primeiro mês. Júlia tá agora recém fez um mês e tô recebendo muita pergunta como é que tá, como é que tem sido, como é que tá se sentindo, tem diferença, é mais leve, não é? Então eu vou contar um pouquinho pra vocês como é que foi, quais minhas percepções desse primeiro mês. Uma das perguntas que eu mais recebi nesse período, nesse primeiro mês, foi como é que eu tava me sentindo, o que eu tava achando desse segunda experiência de maternidade. E assim, tive alguns insights, algumas percepções desde o começo, eu vou contar um pouquinho pra vocês como é que foi. A primeira coisa que eu me dei conta desde o começo é como a gente esquece muita coisa, esquece detalhes de como fazer as coisas com a criança. Lógico que é rapidinho a gente pega isso, mas eu também esqueci uma coisa que é muito importante, que é como é gostoso esse comecinho com o bebê tão pequenininho. É a coisa mais gostosa do mundo ficar segurando aquele bebê no colo, ter a oportunidade de cuidar. Com a Alice também, eu também sentia isso, mas eu acabei esquecendo com o tempo. Eu acho que foi todo um cenário de que o parto dela tinha sido muito difícil, o parto da Júlia foi muito mais tranquilo. Eu acho que eu tava ainda meio abalada por causa do parto. Foi muito difícil não ter rede de apoio também, então tava tudo muito trabalhoso, que eu acho que foi passando o tempo e eu só lembrava da história do parto ter sido difícil e do pós-parto ter sido muito trabalhoso por não ter rede de apoio. E foi apagando essa sensação de gostosura que é esses primeiros dias do bebê. E não que eu não tenha sentido isso com a Alice, eu senti também. Eu lembrei, quando aconteceu com a Júlia, eu lembrei, é verdade, eu gostava muito de estar em casa, de cuidar da Alice também. E aí foi legal poder curtir. E dessa vez eu pude curtir com mais tranquilidade, eu acho. Como eu falei, eu tenho meus relatos de parto, vou deixar os links aí do relato de parto da Alice, que foi um parto muito difícil, e do relato de parto da Júlia, que foi um parto muito mais tranquilo, muito mais fácil. Além disso, no parto da Alice, no puerpério da Alice, eu não tinha ajuda de ninguém, não tinha rede de apoio, além, lógico, né, de estarmos só eu e o Schiller. O Schiller tava presente comigo, mas só por 15 dias também, depois ele teve que voltar pro trabalho. Então foi muito, muito mais pesado a primeira experiência do que tá sendo agora. Então as pessoas às vezes estão me perguntando, tá sendo mais leve do que... sim, tá, mas é que é uma estrutura diferente, né? Antes eu teve todo esse cenário do parto, os primeiros dias eram só eu e o Schiller também, eu não tive ajuda de nada, de ninguém, então a gente tava enlouquecida e eu tava muito debilitada no pós-parto, eu não conseguia fazer nada, porque eu precisava me recuperar, né? Então o Schiller ficou muito sobrecarregado também, e depois de 15 dias ele começou a trabalhar. Dessa vez não. Dessa vez teve minha irmã e minha Dina aqui desde o início, elas nos deram uma força muito grande, elas estavam fazendo todas as comidas, eu não fiz comida por quase 3 semanas, nem o Schiller também, então a gente conseguiu se concentrar na minha recuperação e em cuidar da Júlia. E dar atenção pra Alice também, né? Porque por mais que elas estivessem aqui, a gente tinha que começar a estruturar essa nossa nova rotina com a Alice também. Então a primeira percepção é que eu lembrei de como é gostoso ter uma bebezinha tão pequena. E aí as pessoas perguntam também como é que tá a rotina, como é que a gente se adaptou a essa nova dinâmica de família agora, de 4 pessoas que a gente tem. E assim, como eu falei, a minha irmã e a minha Dina estavam aqui nas primeiras 3 semanas, então a gente conseguiu fazer meio que uma transição, assim, de elas estavam dando mais atenção pra Alice, mas mesmo quando elas estavam aqui, a gente começou a tentar já fazer a nossa rotina como se elas não tivessem. Claro que a parte das comidas e coisas que elas deixavam tudo pronto pra gente, mas a gente tentou se estruturar já como é que a gente ia fazer com banhos, com o final do dia, quem é que ficava com quem e tal. E aí a gente conseguiu achar uma dinâmica. Eu vou dizer pra vocês que é puxadíssimo, é bem complicado, porque é muito trabalho, assim, especialmente porque a bebê é muito pequena ainda, ela não fica sozinha, então alguns bebês recém-nascidos até ficam mais tempo deitadinhos, ou numa caminha, ou em alguma cadeirinha, alguma coisa assim, mas a Júlia ficava nos primeiros dias. Agora ela não tá mais ficando, assim, ela ficou assim, nos primeiros dias, quando ela era muito recém-nascida, ela ainda ficava mais tempo. Depois ela começou a reclamar, ela fica uns 10 minutos ali e ela quer colo de novo. E aí, o que acontece é que a gente passa boa parte do dia ou ela tá no meu colo ou ela tá no colo do Schiller. Então a gente fica meio que inutilizado pra fazer outras coisas que dependam das nossas mãos, digamos assim. A gente tem usado o sling algumas vezes, porque o sling é aquela que faz aquela amarração e põe o bebezinho ali, bebê bem pequeno já consegue ficar lá. E tem sido bem bom, porque aí ela dorme assim, o tempo que ela tem que dormir, 2 a 3 horas, né, que é o período de tempo que ela dorme mais ou menos pra depois pedir pra mamar. E tem ajudado, mas tem uma boa parte do dia que ela tá mamando, que ela tá no meu colo, que daí tem meio uma dinâmica assim, até botar no sling, coisa assim, às vezes demora um pouco. Então essa dinâmica assim com 2 crianças tá bem puxada. O que a gente fez? Se preparou pra quando a minha irmã e a minha Dina fossem embora, a gente ter uma ajuda aqui em casa também agora.
porque a gente percebeu que a gente não ia dar conta de fazer as coisas na mesma dinâmica que a gente já fazia antes. Antes da Júlia nascer, a gente tinha uma faxineira a cada 15 dias, e nesse meio tempo a gente se virava sozinhos, assim, mas a gente já tava sentindo que a gente tava gastando muito tempo em atividades de casa e tava faltando tempo pra trabalho, pra outras coisas que a gente queria fazer e nunca dava tempo. Então a gente se organizou pra ter ajuda agora. Além dessa menina que vem a cada 2 semanas, a gente tem agora uma outra que vem 2 manhãs pra nos ajudar nas dinâmicas da casa, botar roupa pra lavar, essas coisas. Tem sido já ótimo, porque daí a gente consegue manter minimamente em ordem nos outros dias que ela não vem. E tem uma outra que tá vindo fazer comida pra gente também, que a gente se deu conta quanto tempo a gente gastava fazendo comida. Que a gente faz a maior parte das nossas refeições em casa, por escolha mesmo, porque a gente prefere fazer, é mais fácil de manter uma alimentação equilibrada e saudável quando tu tem controle dos ingredientes e da maneira que são feitas as comidas. E aí a gente encontrou essa pessoa que vem aqui agora cozinhar pra gente pra uma semana. Ela cozinha uma quantidade suficiente pra gente ter comida pra quase uma semana, assim, que a gente vai esquentando, algumas coisas a gente congela, outras coisas a gente vai usando aos poucos. E então tá muito mais tranquilo nesse sentido. A gente tem esse suporte, então tá conseguindo se virar um pouco melhor. Mas mesmo assim, é bem corrida a rotina com 2 crianças. Outra coisa que me perguntam bastante é como é as diferenças da Júlia pra Alice e se elas têm personalidade parecida ou não, como é que é a Júlia também. E aí uma coisa que eu queria contar pra vocês é que a Alice nasceu de 42 semanas, a Júlia nasceu de 39. Então elas têm 3 semanas aí de desenvolvimento diferente uma da outra. Eu tenho aquele aplicativo que, quem não conhece, é as Semanas Mágicas, eu acho que é The Wonder Weeks, que acompanha os saltos de desenvolvimento, mais ou menos. É quando o cérebro da criança vai ter capacidade de fazer algumas novas habilidades. E o primeiro salto que esse aplicativo mostra, e que para Alice fechava sempre direitinho os saltos nesse aplicativo, o primeiro salto que ele mostra é que a criança vai abrir mais os olhos, prestar mais atenção, fixar mais o olhar por mais tempo, perceber mais sons. Esse tipo de coisa acontece quando seria equivalente mais ou menos a 44 semanas de gravidez. Eu sei que ninguém vai 44, só tô dizendo que como a Alice nasceu de 42, foram 2 semanas depois. Então logo que a Alice nasceu, logo na sequência ela já passou por esse salto, já ficava com o olho aberto, já prestava mais atenção. E a Júlia nasceu 3 semanas antes de idade gestacional da Alice, então ela nasceu com 39 semanas. E eu achei curioso que eu pude notar bastante a diferença dessas 39 para as 42 semanas, porque a Júlia passou as primeiras semanas quase só dormindo. Ela só dormia, abria pouquinho o olho nos primeiros dias, aí vai aumentando uns pouquinhos, assim, mas mesmo quando abria o olho não era pra ficar super prestando atenção ou ficar muito tempo acordado, então ficava períodos super curtinhos de tempo. E eu achei bem curiosa essa diferença, né? A Alice já com 2 semanas de vida, ela já prestava bastante atenção. Até estavam me perguntando se aqueles livrinhos que eu falei de contraste já no vídeo dos livros que eu lia pra Alice, se aquele livrinho eu já tô mostrando pra Júlia, e eu não tinha começado a mostrar ainda, porque ela não fixava. Eu já tinha tentado mostrar, mas ela não tem ainda o desenvolvimento cerebral pra fixar o olhar em alguma coisa e pra perceber melhor os contrastes. Isso é nesse primeiro salto que ela começa a perceber isso. Então ainda não tô mostrando, mas ela deve estar passando por esse salto agora essa semana, porque hoje ela já acordou e já ficou com o olhão aberto, me olhando um tempão. Começa a ficar mais gostoso ainda. Apesar de ser gostoso esses primeiros momentos, que o bebê só dorme, fica quietinho ali e precisa de cuidado. Quando o bebê começa a interagir, começa a ficar mais gostoso ainda, né? Agora ela já vai começar a dar uns sorrisinhos, começa a olhar mais fixamente, a prestar atenção, a reagir às coisas que a gente fala. Então, acho que cada fasezinha dessas acaba tendo suas particularidades e suas gostosuras. Mas aí eu não consegui perceber muita diferença entre o comportamento dela e o comportamento da Alice ainda. Pra mim tá tudo muito parecido, assim. Há um outro detalhe diferente. A Alice ficava mais fácil dormindo fora do colo, nessa idade. Eu acho que a Júlia é mais do toque do que a Alice. Ela gosta de carinho na cabeça, coisa assim. A Alice não gostava muito. E a Alice ficava mais fácil, nesse período, dormindo fora do colo. Mas logo em seguida ela começou só a fazer soneca no colo também. Então é muito difícil saber, porque as fases vão mudando também, né? Mas a Júlia, como eu já tinha falado antes, ela dorme muito tranquila e bastante se ela estiver no colo, se ela estiver no sling. Se eu coloco ela em outra superfície, ela não fica muito tempo. Mas apesar disso, as noites de sono dela tem sido até ok. Desde o começo ela dormia. Os primeiros dias, assim, dormia um pouquinho mais, mas assim, passado uma semana, ela passou a dormir 4 a 3 horas durante a noite, e seguidas, né? Mas desde que ela esteja perto de mim. Então eu coloquei ela pra dormir na minha cama, do meu ladinho, e ela fica ali, quietinha, dormindo. Se eu coloco ela no berço, ela não fica.
Ela fica 10 minutos, 20 minutos, máximo meia hora. Então é isso, eu tentei começar com o berço, que tá lá do ladinho da minha cama, não desisti dele ainda, mas eu tava muito cansada em algum momento, e aí eu achei que fazia mais sentido eu estar descansada, ela também descansar direito, e ela acabou dormindo na cama comigo. E não sei como vai ser ainda, talvez a gente, agora que começa a estabelecer mais o sono, eu comece a tentar colocar ela lá de novo. Eu acho que provavelmente eu vou tentar, mas tô super tranquila também dela dormir na cama com a gente. A Alice passou a dormir com a gente lá pelos 4 meses na cama e seguiu até os 2 anos, né? Obviamente que se ela dormisse no berço ou na caminha dela, ou se a Júlia dormisse longe do corpo, é mais confortável pra eu dormir, porque eu durmo melhor, né? Acabo conseguindo descansar mais, não fico sempre na mesma posição. Mas entre eu acordar a cada 15 minutos, a cada meia hora, ou eu dormir a noite inteira, quase, tô optando por eu dormir a noite inteira. Mas vou atualizando vocês conforme for vendo. Acho que é importante falar que nos 6 primeiros meses, os órgãos de saúde, principais órgãos de saúde, recomendam que se evite fazer cama compartilhada, mas para quem deseja fazer, que faça seguindo algumas recomendações para que seja feito de uma maneira mais segura. Por exemplo, que não se use cobertores, que não tenha fumante, alguém que bebeu muito ou pessoas obesas dormindo junto com a criança. Enfim, são uma série de recomendações que quem pensar em fazer, eu recomendo pesquisar. A gente já sabia de tudo isso desde que a gente fazia cama compartilhada com a Alice. Ela dormiu com a gente dos 4 meses aos 2 anos e agora a gente tá replicando isso, mas eu acho que é importante falar isso, que tem alguns cuidados que precisam ser feitos para quem enxerga a cama compartilhada como uma solução. Outra coisa que eu tô recebido muita pergunta desde antes da Júlia nascer é sobre ciúmes da Alice. E assim, a Alice ficou empolgadíssima desde o primeiro momento, continua empolgadíssima com a irmã. Tá sendo mais complicado, não é o ciúme dela, é o exagero de atenção que ela quer dar pra criança, porque ela não tem limites, assim. Às vezes a Júlia tá chorando, tá incomodada, tá dormindo e ela fica lá querendo ir em cima o tempo inteiro. E é fofo, mas ao mesmo tempo às vezes incomoda um pouco, incomoda a gente, na verdade, né? Que a gente às vezes quer manter a Júlia tranquila, incomoda a Júlia às vezes também. E a Júlia, como eu falei, ela ainda não tava interagindo, agora que ela tá começando a conseguir entender quem tá conversando com ela, o que tá acontecendo. Então a Alice tá nessa meio que paixão e excesso de atenção. Ao mesmo tempo, como tem essa coisa de a Júlia ficar muito tempo no colo, eu ficar muito tempo com ela, acaba que ela começou a fazer muito mais coisas com o pai dela do que comigo. E a gente acabou sentindo um pouco isso, assim, tanto ela como eu, a gente acabou sentindo. Eu tenho dado prioridade a dar uma atenção pra ela especial quando a Júlia não tá comigo. Eu tento fazer coisas com ela também, eu sinto que ela fica feliz com isso. E quando eu tô com a Júlia no colo, e a gente tá ali na sala, que eu fico na poltroninha e ela tá ao redor, eu tento chamar ela pra vir perto, eu tento interagir com ela, mesmo que a Júlia tá no meu colo, assim, a gente, às vezes ela tá fazendo algum desenho, eu pergunto, ela vem e me traz, a gente faz alguma brincadeira de conversar, alguma coisa assim, pra sentir, assim, ela sentir que eu dou atenção pra ela também, sabe? Em alguns momentos, Schiller fica com a Júlia pra eu fazer alguma coisa com a Alice, ou pra dar banho nela, alguma coisa assim, mas a imensa maioria do tempo, ela acaba ficando com o pai dela bem mais do que fica comigo. Um comportamento que a gente notou que ela tem tido ultimamente, eu acho que é um pouco da idade também, porque eu converso com outras mães que têm filhos da mesma idade, e os filhos andam nessa fase assim, 3 anos e meio aí, me contem aí nos comentários se os filhos de vocês de 3 anos e meio não estão passando por essa fase. Ela anda muito do contra, digamos assim. Ela não aceita sugestões. O Schiller tá fazendo uma psicologia reversa aí quando quer fazer as coisas com ela, porque ele diz assim, Alice, não come isso aqui. E ela, eu vou comer sim. Então é o tempo inteiro isso. E alguns dias a gente andou notando que ela tava mais irritada e um pouco mais desafiadora do que o normal, assim, deu uma sequência de dias. E aí, conversando com o Schiller, a gente começou a prestar atenção que ela talvez quisesse um pouco mais de atenção nossa. E a gente tentou fazer isso. Tentou, ao invés de dizer, ah, não, agora a gente tem que fazer. É que eu acho que tem dias que ela tem muitos tem que, e ela se incomoda. Ah, tem que ir pra escola, tem que ir pra fazer isso agora, tem que não sei o que. Quando dá uma sequência muito grande de coisas que ela tem que fazer durante o dia, ela acaba ficando mais, geralmente no final do dia, mais irritada, mais não aceitando nada do que a gente sugere. Então, nesses dias, assim, que extrapolaram um pouco, a gente andou prestando atenção um pouco, conversando um pouco, e a gente resolveu no dia seguinte começar a olhar pra ela e querer aceitar o que ela quer, brincar um pouco mais com ela. E aí quando a gente faz um pouco mais isso no começo do dia, no metade do dia,
a gente vê que no final do dia tudo fica mais fácil, porque ela teve aquela necessidade de atenção suprida, digamos assim, porque nessa correria dessa nova dinâmica acabou sobrando menos tempo pra ela, a gente tá dando menos atenção, então acho que ela acabou sentindo isso. Mas relacionado diretamente a ciúmes da irmã, eu não percebi alguma situação específica disso. Mentira, teve uma assim. Teve um dia que ela veio na nossa cama, eu tava amamentando a Júlia antes de dormir e o Schiller tava indo colocar a Alice pra dormir, que eu fico com a Júlia e ele fica com a Alice. Porque a Júlia tem que mamar várias vezes, então, né, não acaba tendo que ser comigo muitas vezes. E aí ela veio e a Júlia já tinha pegado no sono e ela veio e começou a querer brincar com a Júlia e subir na cama e não sei o que. E a gente, não, agora tá na hora de dormir. Tava na hora dela dormir, tava passando do horário, ela tinha escola no outro dia. E aí a gente chamou ela, não falou, não, tem que dormir, tem que dormir, tem que dormir. E ela foi e ficou meio chateada porque ela tinha que dormir. E aconteceu dela acordar no meio da madrugada e ir lá pra nossa cama no meio da madrugada, coisa que ela não acordava há mais de um ano, assim, de madrugada. Ficou dizendo que queria subir na cama e tal, então acho que nessa hora ela ficou meio incomodada, daí eu tentei explicar pra ela que não tinha lugar, que a cama dela tinha um lugar, que ali na nossa só tinha lugar pra gente, que não tinha espaço, que ela tinha dormido com a gente muito tempo e tal, e aí foi tranquilo, daí depois disso ficou tranquilo. Acho que foi a única situação que eu percebi, assim, que ela deve ter ficado meio enciumada, mas ela sente, sim, a falta de atenção da gente, porque mudou a dinâmica natural, né, ela só não teve comportamentos claramente de ciúmes, mas esse comportamento mais desafiador, ele pode ter a ver sim com essa falta de atenção que ela pode receber em algumas vezes, mas nada assim específico que demonstrasse que é por causa desse ciúme, sabe? Outra pergunta que me fazem muito, se eu tive depressão pós-parto, se eu tive baby blues, e não, eu não tive, nem na gravidez, nem no puerpério da Alice e nem no puerpério da Júlia. O que acontece é que nesse período é inevitável que as emoções da gente ficam todas à flor da pele, assim, porque é hormonal mesmo, é do instintivo, assim, é do corpo mesmo, do nosso corpo animal, digamos assim. Acho que é importante pra gente se conectar com esse bebê novo, sentir, se apaixonar por ele, né? Então é esse turbilhão de hormônios na nossa mente que às vezes deixam a gente super emotiva. Eu, por exemplo, nesse período eu tô super emotiva. Então, assim, eu olho, eu fico apaixonada pela criança, vejo um negócio emocionante na internet, eu choro com muito mais facilidade, mas não é um choro de tristeza, não é um choro de... não é um desânimo, não é depressão, não é nada disso. O que eu me sinto feliz e quase maravilhada por parte do tempo. Acho que um pouquinho disso é hormônio também, né? Me sinto apaixonada pela vida, por tudo, fico querendo aproveitar cada momento, porque eu acho que vai passar. Então, acho que em mim tá atuando de uma maneira bem positiva, assim, isso, sabe? Claro que a gente fica mais sensível com algumas questões, mas tudo muito positivo tem sido pra mim. No puerpério da Alice foi muito parecido. Eu tava muito abalada com o parto, mas quando eu tirava o cenário de parto, eu não pensava em parto, pensava assim, nosso dia a dia, eu olhava pra Alice, eu ficava achando tudo lindo, tudo maravilhoso, e eu tô me sentindo assim, desde que a Júlia nasceu também. É muito gostoso esse sentimento. Eu acho que um pouco do que eu falei, assim, de ser gostoso ter um bebê recém-nascido, talvez seja o gostoso dessas emoções todas que a gente sente, né? Muita ocitocina no nosso organismo. Até falando de essa história de hormônio, é muito maluco. Pra quem nunca teve filho, não sabe isso, mulheres, né? Não sabe como acontece. Pra mim, pelo menos, não sei se as outras mulheres todas sentem isso, mas foi muito curioso, que eu acho mágico, maravilhoso como o nosso corpo é inteligente, né? Como ele funciona de uma maneira maluca e inteligente mesmo, né? Ali nos primeiros dias, no pós-parto, sentia assim, quando a Júlia começava a mamar, eu sentia o útero contraindo, que é a ação da ocitocina no nosso corpo. Quando ela pegava, assim, o leite começava a sair, eu me relaxava, me dava um sono absurdo, me dava sede ao mesmo tempo. É tudo muito maluco, porque é muito intenso nesses primeiros dias, porque os hormônios são a milhão. Depois, com o tempo, vai caindo, vai ficando mais tranquilo. Mas era só pra dar um exemplo pra vocês, o quanto os hormônios invadem o nosso corpo, assim, tomam conta, digamos assim. E isso acaba afetando no nosso corpo físico. A gente sente fisicamente isso. É muito, muito, muito interessante. E aí, fora isso, que eu posso ainda falar é que com essa rotina maluca com 2 crianças, tá sendo bem desafiador conseguir manter o trabalho ativo, assim. Vocês estão vendo aí que eu tô tentando fazer um vídeo por semana pro canal, mas mesmo esse um vídeo por semana tá saindo assim, requer toda uma logística, Schiller ficar com ela nesse horário, mas dá tanto mais tempo, eu tenho que fazer rápido, porque ela tem que mamar depois de tal horário, e daí tem a Alice também, tá uma loucura. Mas tô fazendo conforme dá, tô fazendo assim o que eu acho que meu corpo
corpo e minha mente conseguem lidar. Baixei bastante o ritmo, mas assim, ali no dia a dia, nos stories e coisa assim, eu ainda consigo manter alguma coisa. Alguns dias eu tô com mais sono, porque dormi um pouco mais quebrado, não consigo fazer nada muito pensante, mas a maioria dos dias, como ela tem engrenado essas noites assim, mais ou menos de 3, 4 horas por vez, eu tenho conseguido descansar legal. Acho que quando a gente tá amamentando e nessa fase hormonal de puerpério e tal, qualquer sono que a gente tem acaba sendo bem reparador e a gente consegue lidar melhor com o dia, assim, e ficar desperto e ativo durante o dia. Então não tá sendo tão difícil essa questão do sono, mas eu também gosto de devagar, de colocar limite, de sentir quando meu corpo não tô indo além. Então assim, às vezes eu tenho que responder alguém, eu demoro 3, 4 dias pra responder, às vezes mais. Preciso fazer alguma coisa que não é urgente. Naquele dia não dá, no outro dia eu acordo mais disposta, eu faço. Então tô tentando ir no meu ritmo, já que eu não resolvi parar por completo, porque parar por completo significaria fechar a minha empresa, digamos assim, que são as redes sociais, e isso não é muito inteligente da minha parte fazer isso. Mas também nem tô incomodada de manter, porque eu amo esse momento de conexão com o bebê e tal, mas eu gosto muito de poder estar com a minha mente trabalhando ainda, com a minha mente tendo ideias de negócios. Esse foi um dos motivos que me deixou um pouco desanimada no puerpério da Alice, depois de 2, 3 meses, porque eu ficava o dia inteiro com ela, cuidando dela, em casa sozinha. Então eu não conversava com ninguém, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia fazer nada intelectualmente estimulante, digamos assim, e isso me incomodava um pouco. Eu tô muito feliz que dessa vez eu consigo continuar tendo esse tipo de estímulo intelectual, eu continuar criando e crescendo. Eu acho que, sei lá, pra mim é importante isso, desde que esteja num ritmo e numa quantidade saudável e tranquila pra mim. Então é isso, tô tentando manter de acordo com o que eu acho que faz sentido. Uma pergunta que eu esqueci de responder, que eu lembrei agora, que eu tava falando de corpo e de cuidar do corpo, as pessoas têm me perguntado muito sobre a recuperação. E eu falei no vídeo da cesárea que tava sendo muito tranquilo, mas eu acho que eu tava com 2 semanas. Mas não tenho muito o que falar depois disso, porque minha recuperação foi muito tranquila, muito mais tranquila que do parto da Alice. A barriga foi desinchando rápido, assim, parecido com o parto da Alice. Não notei muita diferença do parto normal pra cesárea no desinchar da barriga mesmo. A única coisa que continua é a cicatriz ali na parte de baixo da barriga, a cicatriz que fica coçandinho às vezes fica mais sensível. Até uma semana atrás, perto de um mês, em alguns momentos eu ficava mais sensível, agora eu tô sentindo que nem tá mais tanto, tá melhorando bastante. Muitas pessoas me perguntando, como é que voltou a forma tão rápido e coisa assim, e na verdade eu engordei só o que eu precisava pra gravidez, porque eu continuei me alimentando saudável, eu continuei fazendo exercícios, então eu não senti que eu engordei nada além do que eu precisava pro bebê e pra gravidez, e sim. E o meu peso voltou ao peso inicial de antes da gestação com 2 semanas. Quando a barriga desinchou, assim, eu nem tinha desinchado tudo, eu já tava com o peso de antes. Então, acho que o fato de eu ter mantido exercícios e alimentação sempre saudáveis com certeza deve me ajudar. O fato de eu não ter uma tendência a engordar também, eu sou uma pessoa pequena e tal, então a minha genética deve ser favorável a isso também. Então é isso, não tem muito segredo, não tem muito, não fiz uma super dieta, aliás, nem é indicado dieta restritiva, nem na gestação e nem na amamentação, e sigo comendo comida saudável como eu sempre comi. Às vezes eu tenho mais fome, como mais, às vezes tenho menos fome, como menos, mas a amamentação dá bastante fome, então eu tenho comido bastante. Mas eu acho que é isso aí que eu tenho pra contar pra vocês, assim, desse primeiro mês. Não sei se eu esqueci alguma coisa, minha mente tá meio... Essa noite eu não dormi tantas horas assim, então pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa, me embananado aí. Se tiverem alguma dúvida, perguntem nos comentários. Se tiver alguma coisa que vocês queiram que eu aprofunde mais o assunto, me falem também, que de repente eu faço mais um vídeo falando disso. E não esqueçam de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!